Bom, pessoal, vamos lá então para os nossos dois próximos módulos, tá? Esse vídeo ele vai ser bem curtinho, tá? Vou só fazer um comentário aqui sobre geradores e circuitos elétricos, né? Uma junção desses dois conceitos, tá bom? E para a gente poder começar a fazer os exercícios. Vamos lá então. Circuito elétrico simples, gerador e resistor. Que a gente fala circuito elétrico, né? Nós já estudamos lá sobre resistores, corrente elétrica, e agora a gente está estudando o gerador. Para um circuito elétrico, isso aqui é um modelinho de circuito. Para um circuito funcionar, eu já disse para vocês que eu preciso ter uma fonte de energia, que é o que vai fornecer energia para esse sistema. E aí, quando eu fecho um circuito, a corrente faz a passagem, levando energia elétrica para por todas as ramificações desse circuito, né? Então aqui, ó, escondidinho, a gente sempre tem um gerador aqui, ó. Eu sempre faço um desenho de uma pilha que fica mais fácil da gente entender, tá? Então todo circuito ele tem uma força que é o que ele vai produzir. E aqui nós temos uma resistência interna, que eu expliquei no vídeo anterior, que todo resistor ele tem essa resistência interna aqui dentro, né? Um circuito elétrico simples é um circuito que eu tenho uma fonte de energia, que no caso é esse gerador, e eu tenho só um resistor ligado a ele, né? Então nesse caso, ó, lembrando que esse lado aqui do minha fonte de energia, ele é positivo e esse tracinho menor é negativo. Qual que é o sentido da corrente nesse caso? Ela sempre vai do potencial maior para o potencial menor. Então a corrente vai sair nesse sentido aqui, ó, vai passar por esse resistor até voltar novamente no gerador, tá? Para fechar o circuito. Então a corrente ela anda nesse sentido. E aí quando eu tenho um gerador ligado a um resistor só, nós chamamos de um circuito elétrico simples, tá? Então como é que você faz? Através da lei de Ampère, que ele criou ele fez uma relação onde você sabe que a equação do gerador é U igual à força eletromotriz menos o resistor vezes a corrente, né? A resistência interna vezes a corrente. E você sabe também que quando a gente estudou lá sobre resistores, o U é igual a R vezes I, não é? Fazendo uma relação com essas duas fórmulas, ele chegou nessa lei de Ampère aqui, ó, com a fórmula do resistor e com a fórmula do gerador. Ele juntou essas duas fórmulas, fórmula do gerador e fórmula do resistor, e transformou nessa lei de Ampère, né? Ele fez uma relação onde você consegue descobrir o valor da corrente, sabendo os dados do gerador e dos resistores, né? Então a corrente, nesse caso de um circuito elétrico simples, né, que eu só tenho um gerador e um resistor, eu faço a força eletromotriz dividido pelo resistor mais a resistência interna, tá? Bem simples mesmo. E aí você consegue descobrir qualquer uma dessas incógnitas, tá? Quando a gente fala corda ideal, resistor ideal, fio ideal, tudo que é ideal, a gente despreza os problemas que poderá... Como é que eu posso dizer para vocês? Por exemplo, o que é um resistor ideal? É um resistor que não tem uma resistência interna, né? Eu falei na última aula para vocês que o resistor, um gerador, ele vai fornecer uma quantidade de energia para nós, mas ele não vai... O que nós vamos utilizar não é tudo aquilo que ele vai fornecer, porque ele perde uma parte dessa energia que é dissipada, né? Então, o resistor ideal é como se eu não tivesse essa resistência interna aqui, ó, tá? Por isso que quando a gente considera resistor ideal, a gente não vai colocar essa resistência interna, porque é como se tudo que ele produzisse eu utilizasse, que eu não perdesse uma parte dessa energia, tá? Então, quando eu tenho resistor ideal, eu só tiro o Rzinho aqui, tá bom? Tá, um circuito elétrico simples é quando eu tenho só um gerador ligado a um resistor. Mas e se eu tiver um circuito elétrico com vários resistores? O que você tem que fazer? Você vai pegar, achar o resistor, exemplo aqui, ó, tá aqui no cantinho, ó. Eu tenho um circuito muito doido aqui, ó, que eu tenho vários resistores, sendo que um deles está em série, aí tem um em paralelo, aí tem um aqui no meio, ó. E aí tem aqui, ligado a um gerador, né, ó. Vamos supor que eu tenho um circuito desse tamanho aqui, ó, vários resistores, né? O que eu tenho que fazer quando eu tiver uma situação dessa? Eu vou calcular o resistor equivalente, lembra do resistor equivalente? Até eu transformar em um circuito simples, onde eu vou ter só o gerador de energia aqui, ó, tá? E um resistor.
Bem simplesinho. Se eu tiver vários resistores, eu acho equivalente. E eu consigo descobrir também a corrente com essa lei de Ohm por Li aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal.